dia confuso para moradores do entorno que usaram o transporte para vir aqui para o Distrito Federal. A tarifa de ônibus subiu, acabou sendo revertida. Bom, mas quem vai começar a explicar do início essa história é a Ariane Bittencourt. Ariane, boa noite para você. Oi, Portanova, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no DF Record. Então vamos começar do começo, não é? 2 portarias foram publicadas pela Secretaria de Transporte e Mobilidade no Diário Oficial de sexta-feira, justamente já prevendo esse reajuste de até 26% nas passagens dos ônibus que fazem o transporte entre o entorno e o Distrito Federal. Esse aumento começaria e de fato começou a valer à meia-noite de ontem, domingo, e segundo a Secretaria de Mobilidade, se justifica porque o sistema não está se pagando, o sistema de transporte. Então, a Secretaria disse que caso esse reajuste não acontecesse, o sistema rodoviário que faz essa ligação entre o entorno e o DF entraria em colapso, especialmente porque nos últimos meses houve aumentos substanciais de gastos e de custos com mão de obra, ou seja, com funcionários, mas também com manutenção, gasolina e que, por isso, os valores das passagens deveriam ser aumentados. Esse aumento começou a valer ontem, domingo, mas pouca gente usou o transporte público, só que hoje, aí sim, segunda-feira, com todo mundo indo ao trabalho, muita gente foi pega de surpresa, muita gente acabou sendo surpreendida pelos novos valores, que em alguns casos custam aí quase R$10 o trecho. E aí tudo isso acabou gerando muito rebuliço, né, Portanova? O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, mesmo chegou a se pronunciar. A população questionou, disse que não tinha dinheiro para pagar, especialmente aqueles que não recebem o Vale Transporte, disseram que tinham que tirar do próprio bolso esse valor e que teriam que repensar todo o trabalho deles, a rotina de idas e vindas aqui para o Distrito Federal. Então tudo isso acabou gerando uma grande repercussão, só que agora teve novidade, né? Exatamente, teve novidade. A gente começa então a contar essa história pela situação dos passageiros, que ao chegar hoje para pegar o ônibus tiveram que pagar mais caro. A Ariane conferiu essa repercussão e a gente vai continuar falando desse assunto ao longo do programa. Confere na reportagem. No primeiro dia útil de passagens para o entorno reajustadas, o clima na rodoviária do Plano Piloto podia ser resumido em 2 palavras: receio e insatisfação. Muito cara, dois e pouco de passagem. Eu pago R$9,75 de passagem. Muito cara mesmo. Quase R$10 a passagem, uma passagem só, é um absurdo. Realmente é um absurdo, né? Esse valor de passagem que a gente vai ter que pagar, senão então vai ter que perder emprego, né? Quase R$10. Muita gente vai ficar desempregada, sinceramente, tá um absurdo. O aumento de até 26% nos valores das passagens dos ônibus que ligam o entorno ao Distrito Federal chegou após 21 meses de tarifas congeladas. A novidade caiu como uma bomba no colo dos passageiros que, como a Jussara, sentem medo de perder seus empregos. Contando com isso, ida e volta, a gente teve um aumento de quase R$4 no dia. Isso realmente está prejudicando muito, muito mesmo, né, a situação de quem mora no entorno e precisa trabalhar no DF. Eu moro em Águas Lindas, trabalho no DF já há alguns anos e acredito que a minha contratação só foi possível porque no momento da contratação eu morava no DF. E depois eu me mudei para o Goiás. Mas atualmente, né, na situação que a gente se encontra, vai ficar complicado. Realmente muito complicado trabalhar no DF. Movidos por esse mesmo sentimento, passageiros chegaram a bloquear as saídas de Planaltina de Goiás na manhã desta segunda-feira como forma de protesto. O povo unido jamais será vencido. O chamado transporte semiurbano abrange mais de 400 linhas e recebe todos os dias ao menos 175 mil passageiros que fazem esse trajeto entre o entorno e o Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o custo de toda essa operação aumentou, com gastos com manutenção, funcionários e até combustível. Por isso, o reajuste de agora seria inevitável. Na prática, os valores ficariam da seguinte forma: em Planaltina de Goiás, as passagens sairiam de R$ 7,85 para R$ 9,80. Em Lusiânia, de R$ 7,40 para R$ 9,25. E em Águas Lindas de Goiás, de R$ 7,80 para R$ 9,75. Para este economista, o aumento vai comprometer e muito a renda dos trabalhadores. De fato,
os aumentos nas tarifas de ônibus do entorno é bastante preocupante, sobretudo se considerarmos a renda desse trabalhador, que varia de 1 até 3 salários mínimos. Você está comprometendo 25% da renda desse trabalhador com esses aumentos. E se os passageiros ficaram receosos com o aumento, o susto também chegou para os empresários. Já agora, muitos deles admitem a possibilidade de empregar menos por conta dos novos encargos. Os insumos básicos para a nossa área de produção aumentaram significativamente. Além disso, o aumento no preço das passagens provavelmente inibirá a contratação de pessoas para trabalhos temporários para final de ano, o que é também muito ruim para o setor de uma maneira geral. Pois é, tá aí o início da discussão, ou seja, o dia começou com tarifa mais cara e aí começaram as repercussões. A gente mostrou uma parte aqui, a repercussão para os passageiros e também para alguns setores, como bares, restaurantes e hotéis. Daqui a pouco a gente vai trazer o resto da reportagem, a repercussão política disso e como é que essa medida foi alterada ao longo do dia. Ariane, obrigado pelas informações ao vivo, a gente já volta a conversar com ela ainda nessa edição.